Nós estávamos falando ali das últimas pesquisas eleitorais para a presidência da República, trazendo esse assunto para o Congresso Nacional aqui em Brasília. A gente vai conversar por videochamada com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que é do PP do Paraná. Boa tarde, deputado. Muito obrigada por nos atender. O senhor nos ouve bem? Muito bem. Estou ouvindo muito bem e podemos falar. Aí, eu vou agora pedir só para o pessoal aqui ok. do switcher ajustar o áudio, que eu não estou conseguindo ouvir o deputado, mas a gente já vai conseguir Alô? aqui ajustar. Oi. Vamos lá. Deputado, é um prazer falar contigo. O senhor, como líder do governo, tem um contato muito próximo ao presidente Bolsonaro e à campanha. Qual que é o ânimo ali dentro da coordenação para enfrentar essas 2 semanas que faltam para o segundo turno? O ânimo é muito bom. Nós estamos com apoiamentos muito importantes. São Paulo muito bem, Minas Gerais, Rio de Janeiro, governadores eleitos, Paraná também muito bem, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Temos vários governadores, né? Uma quantidade enorme de governadores eleitos nos apoiando, e isso ajuda muito a decisão do eleitor na última hora. Não temos campanha de deputado estadual ou federal, portanto, aquele trabalho de buscar os eleitores, levar para votar, aquela pressão mais de base para a votação é menor, e isso faz com que haja um aumento de abstenção. Então, nós vamos ter, provavelmente, um grande esforço agora de mobilização, e aonde temos estrutura, muitos prefeitos apoiando o presidente, os prefeitos são muito fortes na campanha, né? Eu tenho muita certeza que nós vamos ter um crescimento e vamos chegar na frente nas eleições. Nas pesquisas eu não acho não, porque pesquisa já perdeu 100% de credibilidade. Mas não importa a pesquisa, importa que o presidente vai abrir a urna e vai estar na frente. Uma questão que esteve em evidência aí nos últimos dias é a ampliação do número de vagas no Supremo Tribunal Federal em um eventual segundo mandato do presidente Bolsonaro. E aí a minha pergunta para o senhor, como que ficou essa história depois que o vice-presidente Hamilton Mourão e o próprio presidente Bolsonaro se pronunciaram sobre a possibilidade de mudança? Olha, nós temos 2 assuntos agora da campanha. Primeiro, pesquisas eleitorais. Por que estamos tratando de pesquisas eleitorais? Porque erraram grosseiramente os resultados em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em outras regiões do país. Então, há uma revolta, porque isso influencia o eleitor. Muito eleitor quer votar em quem vai ganhar. Ele muda de voto só para não perder o voto. Então, a pesquisa errada é inútil para o eleitor e é inútil para a democracia. E nós temos que tomar uma providência sobre isso. O Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes tem feito decisões monocráticas muito tendenciosas, claramente buscando favorecer o candidato Lula, né, atacando os empresários que apoiam o Bolsonaro, criou aquele constrangimento com medidas de busca-apreensão, bloqueio em contas das pessoas, sem fundamento nenhum. Esse inquérito da fake news, que é uma excrescência jurídica, ele continua insistindo. E agora proibir investigar os institutos de pesquisa, ora, com os erros crassos que cometeram, achar que isso não é nada, que não pode ser conferido. Então, isso tudo tem criado uma reação também ao Supremo Tribunal Federal, do qual ele faz parte, embora ele seja também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas já tem essa briga com o Supremo há muito tempo, né, porque o Supremo tem invadido prerrogativas exclusivas do Executivo e do Judiciário, muitas vezes seguidas, e decisões monocráticas vão ser certamente atacadas. Aí surgiu essa ideia de aumentar o número de ministros do Supremo, tem projetos tramitando sobre dar mandato aos ministros do Supremo de 8 anos, de 11 anos, mas isso é um assunto que surge por conta do problema que surgiu, que é a falta de comportamento adequado dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes. Sim, deputado. Então, em caso, né, do presidente Bolsonaro, em caso que ele seja reeleito, essa questão do aumento do número de vagas no Supremo Tribunal Federal deve ser levado adiante, provavelmente, né?
Eu não vou lhe afirmar isso, porque isso, neste momento, é um problema. Pode ser que não seja em seguida, pode ser que esse ativismo político exacerbado dos ministros do Supremo se contenha. Mas, como nós estamos no meio da eleição, e não vamos tratar disso agora, né? Porque para aprovar uma matéria como essa, precisa ter ambiente. Isso não é uma prioridade, isso foi apenas uma reação a esses exageros do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente tem outras prioridades, tem o Auxílio Brasil, tem geração de renda, emprego, desenvolvimento, turismo, muitos investimentos, e isso tudo está na prioridade do governo, e virá certamente como proposta do Bolsonaro. Essa questão do Supremo é uma reação a esse momento em que eles exageraram na dose, assim como a questão das pesquisas. Certo, deputado. Agora vou até aproveitar que o senhor comentou a respeito das pesquisas eleitorais, porque agora a base do presidente se mobiliza também para conseguir uma CPI para investigar os institutos de pesquisa, né? Inclusive, hoje o presidente criticou o ministro Alexandre de Moraes por barrar a ação do CAD, que iria investigar uma possível formação de cartel entre as empresas. E aí a minha pergunta é a seguinte: dá tempo do Congresso entrar nisso ainda este ano, deputado? Bom, certamente, vamos ver ainda na urna, né? Porque temos muitos governos de Estado em disputa e ainda temos a eleição presidencial. Persistindo esses erros grosseiros de pesquisa, eu tenho certeza que sim, haverá a instalação das CPIs, a verificação, muita gente especulando no mercado financeiro. Quando acabou o primeiro turno das eleições, e o presidente Bolsonaro foi para o segundo turno, a Bolsa subiu 5% e o dólar caiu 4%. Isso é imagina as pessoas que já sabiam que a pesquisa estava errada, né, e muita gente sabia que a pesquisa estava errada, o contratante da pesquisa, o instituto de pesquisa, o estatístico da pesquisa, imagina esse pessoal especulando no mercado financeiro, no mercado de ações, quanto dinheiro não ganharam com a informação errada que foi passada à população. Então, além de interferir no resultado das eleições, como interferiram em vários resultados de eleições, especialmente para o Senado, as pesquisas erradas são inúteis para a democracia. Nós vamos tomar providência se os erros do segundo turno persistirem tão grosseiros. Sim, deputado. Agora falando em Congresso, hoje a Polícia Federal prendeu 2 pessoas suspeitas de desvio de verba do orçamento secreto em cidades do Maranhão e também do Piauí. Deputado, esse modelo de liberação de verbas do orçamento é mesmo o ideal em um país como o nosso? O que o senhor pensa a respeito do orçamento secreto? Não há orçamento secreto, nunca existiu orçamento secreto. Todas as solicitações de recursos de estados, municípios e instituições filantrópicas ao orçamento da União são feitas por escrito, são processadas nos ministérios através da instrução de uma documentação necessária, são aprovados tecnicamente, são empenhados e publicados esses empenhos e depois são pagas, né? Quando uma obra ou quando um investimento, com fiscalização da Caixa Econômica e paga a cada etapa realizada da obra. Tudo isso está visível, tudo isso é palpável, não tem orçamento secreto. Isso é uma falácia que se criou e que se insiste em querer colar o orçamento secreto no nosso parlamento. O parlamento tem sim, foi criado para aprovar o orçamento. E o parlamento não abrirá mão de exercer o seu direito de indicar as verbas, porque nós somos, entre deputados e senadores, 600 parlamentares que conhecemos cada rincão do Brasil. E certamente sabemos melhor qual é a prioridade de investimento em cada região do que um burocrata lá em Brasília. Vai permanecer a indicação dos parlamentares sobre as verbas a serem distribuídas por todo o nosso país. O nosso Congresso não abrirá mão disso. Agora não tem nada de secreto, é tudo absolutamente transparente e na rede social de qualquer parlamentar ele publica cada vez que ele manda um recurso para algum lugar. Portanto, dizer que não sabe quem indicou também é só preguiça de procurar. Agora, deputado, voltando a falar de pesquisas, o ex-presidente Lula está na frente, né, de todas as que foram divulgadas agora no segundo turno. Como que o Congresso e os parlamentares que hoje apoiam o presidente Bolsonaro vão se portar em caso de uma vitória de Lula?
Bom, primeiro que esta possibilidade não está cogitada por quem apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro vai vencer as eleições. Se fosse depender de pesquisa, a eleição já tinha acabado no primeiro turno, né? Então, vamos esquecer as pesquisas e vamos trabalhar, buscar votos, explicar para a população que o Brasil tem menor inflação que os Estados Unidos e a Europa, que o Brasil tem mais crescimento econômico que os Estados Unidos e a Europa, que o Brasil tem a menor taxa de desemprego dos últimos anos, que apesar da crise, da pandemia e da guerra da Rússia e da Ucrânia, a nossa economia vai muito bem. Nossa economia está bombando, mas a crise está aí, os preços já caíram muito, da carne, do leite, mas os preços não estão menores do que antes da pandemia. Então, já estamos com 3 meses de deflação, as coisas vão se acomodar, mas estamos numa crise. Então, as pessoas que estão insatisfeitas por esta crise querem votar contra o governo, que é absolutamente natural, quem está insatisfeito quer mudar, mas pode mudar para pior. Olha a Argentina, que era a Suíça da América Latina, que produzia mais grãos que o Brasil anos atrás. A Argentina está lá, a terra está lá, o povo está lá, o sol está lá. Por que não está a próspera Argentina que nós conhecíamos? Votar o orçamento da União, que é a prioridade número 1, a partir de terminado o segundo turno, nós temos 45 dias até o recesso, e temos que votar o orçamento da União, e vamos votar, eventualmente, matérias que voltem do Senado, se lá forem apreciadas, como a parte de licenciamento ambiental, regularização fundiária, defensivos agrícolas, né? Projetos importantes para a competitividade do Brasil e que, lamentavelmente, foram ao Senado e não retornaram, assim como fontes para o pagamento do piso da enfermagem, que precisa também ser resolvido. Então, temos algumas prioridades, sim, e espero, sim, que vamos ter um ambiente bom para votá-las após o término do segundo turno. Tá certo, conversamos com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Te agradeço muito, deputado, e principalmente por ter aguardado, né, por ter tido a gentileza de aguardar a nossa transmissão ter sido retomada. Muito obrigada, até a próxima. Um abraço a vocês.